CPI? O que é CPI? Vamos pesquisar. Achei um site aqui que fala sobre CPI. Significa Comissão Parlamentar de Inquérito. E ela é, na verdade, Daniel, uma forma de investigar e apurar as denúncias sobre corrupção com o objetivo de proteger assuntos que são de interesse de toda a sociedade. Vejam, há exemplos até de CPIs do futebol. É verdade, mas aqui também diz que as CPIs possibilitam a tomada de medidas necessárias para a correção do bem público e para a punição dos culpados, caso algo esteja realmente errado. E quem fica responsável pelas CPIs? O Poder Legislativo, que é composto pela Câmara dos Deputados Federais, Estaduais e pelos vereadores. No caso de uma CPI, eles transformam a própria Câmara Parlamentar em uma comissão, que é nomeada pelos membros da Câmara para representar a instituição. Bom saber que existe esse tipo de iniciativa do governo. Mas ainda assim, alguns políticos continuam cometendo atos de corrupção. Não só os políticos, como toda a sociedade, sejam as crianças, os jovens ou os adultos, alcançam seus objetivos através da desonestidade. Falou bonito, Rodrigo. A corrupção começa com pequenos atos que muitas vezes parecem besteira, como colar em provas, furar filas, perceber que o vendedor deu o troco errado e mesmo assim aceitar. E mais uma porção de outras coisas. Que não são considerados graves por algumas pessoas que fazem isso, mas na verdade também são atos de corrupção. Vejo que vocês estão empolgados hoje, hein? É sim, comandante. Acabamos de assistir a um documentário sobre algumas questões políticas. Também encontramos informações sobre atos de corrupção e a CPI. Comandante, como os humanos ficam sabendo quando estão sendo enganados? Bem, a mídia é a principal encarregada de informar a sociedade sobre tudo o que acontece. Televisão, revistas, jornais estão, a todo momento, vinculando textos que não só informam, mas também emitem opiniões sobre o que acontece, com o intuito de persuadir o leitor ou telespectador. E esses textos que têm por objetivo persuadir, ou seja, influenciar discursivamente o modo de pensar e ou agir do público leitor, são chamados de argumentativos. Muito bem, Daniel. Pessoal, aqui dentro existem uns textos bem antigos e acredito que são argumentativos. São editoriais do século XIX. Os editoriais são gêneros argumentativos, comandante? Exatamente, Carol. Editoriais são gêneros textuais que trazem as características que nós acabamos de comentar. Vejam, são exemplares de jornais daqui mesmo do Ceará: Sentinela Cearense, Libertador, Correio da Assembleia, O Cearense, 23 de julho. Estou curiosíssima para saber as opiniões sobre a política dessa época. Será que são semelhantes ao que vimos sobre a atualidade? Os leões soldados cearenses acham-se reduzidos à mais triste e lamentável penúria pela pobreza em que se acham os cofres públicos. O senhor Major José Félix Bandeira tem até pedido emprestado e se empenhado para suprir a falta do tesouro exaurido por essas 3 últimas e nefandas administrações. É uma denúncia de corrupção. Mas se as administrações foram de fato nefandas, não sabemos, porque essa é a opinião de quem escreveu. Vamos ver outro editorial. Temos de ver brevemente a urna cearense apresentar à coroa 6 cidadãos para, dentre eles, serem escolhidos os 2 para preencherem as vagas que, por parte dessa província, existem no Senado brasileiro. Talentos e virtudes são os requisitos a que deveis atender, senhores eleitores, e atendei bem, que a eleição de senadores é de muito maior importância que a de deputados, porque o mandato de uns é vitalício e os de outros é temporário. O de uns podeis dentro de 4 anos revogar, o de outros não o podeis. É necessário, pois, levar ao Senado homens cujas ideias e cujas virtudes nos assegurem um bom futuro e arredem planos de usurpação e predomínio. Reflitamos sobre as discussões havidas acerca da interpretação do artigo 61 da Constituição e conheceremos até onde pode estender-se o seu poder imenso. Nossa, nesse editorial dá para identificar claramente os trechos em que o autor tenta persuadir o leitor. É mesmo. Ele já começa alertando as pessoas sobre a importância da eleição, com os argumentos de que os senadores tinham, naquela época, mandato vitalício, ou seja, uma vez eleito, o candidato seria para sempre senador.
E depois fala sobre as qualidades que os candidatos deveriam ter. A lista sextupla deve ser preenchida por aqueles que têm mais ilustração e serviços, o reconhecido patriotismo e o amor às instituições liberais. É necessário levar ao Senado homens cujas ideias e virtudes nos assegurem um bom futuro. Notem que, para dar uma maior credibilidade ao texto e à sua opinião, o autor menciona até a Constituição. Citar documentos, exemplos, dados que tenham notoriedade é sempre uma boa estratégia para fortalecer ainda mais os argumentos apresentados em um texto. E por fim, o autor deixa de tantos rodeios e chega realmente ao que ele queria, indicar os nomes dos candidatos ao Senado que eram os mais competentes. Que eram os mais competentes na opinião dele, Carol. E com essa capacidade discursiva, com certeza seus leitores votaram nesses candidatos. Pessoal, olha essa capacidade discursiva aqui. Ó, cearenses, um infame anarquista, redator do Clarim Infernal do Aracati, não contente de pregar tantas vezes a Confederação pelas armas, acaba de proferir em sua imunda folha número 51 que hoje é a Confederação e amanhã será a República. Que insolência desse malvado. Nossa, como eles eram curtos e grossos, né? É uma linguagem injuriante. Hoje em dia, mesmo as ofensas são feitas de maneira mais discreta. Quem escreveu esse texto? Não tem assinatura. Gostaria de saber quem é essa pessoa tão corajosa a ponto de criticar tão severamente o redator do outro jornal. Bem, Rodrigo, essa é mais uma característica do editorial. Nós não podemos saber ao certo quem o escreveu, pois a autoria dele é do tipo institucional. Como assim, comandante? Isso quer dizer que as ideologias presentes no editorial são as da instituição ou empresa que veicula o texto, e não as de uma única pessoa. É claro que esse texto que vocês acabaram de ler é uma exceção no que diz respeito à impessoalidade, também encontrada nos editoriais. É verdade. Nesse caso, o autor deixou que as emoções aflorassem, tornando o texto muito pessoal. Parece até um artigo de opinião. Já que o senhor está tão espertinho hoje, que tal explicar para os seus amigos o que é artigo de opinião? Acho melhor consultar um especialista no assunto. Olha só, artigo de opinião é outro gênero textual de natureza argumentativa. As características dele são bem parecidas com as do editorial. O que vai mudar é a questão da autoria. No caso do artigo de opinião, a autoria é individual, o que possibilita a necessidade de assinatura. Já no editorial, isso não acontece. Isso também faz com que a opinião expressa no artigo de opinião nem sempre seja a mesma que a do jornal ou a revista onde o artigo de opinião é veiculado. Uma outra questão, além da autoria, que marca os dois gêneros, é a impessoalidade. No caso do editorial, por ser um gênero mais impessoal, há predomínio da terceira pessoa do singular ou da primeira pessoa do plural. Já no artigo de opinião, justamente por ser um texto de autoria declarada, há predomínio da primeira pessoa do singular, tá? Obrigada, professora. Muito bem, pessoal. Vejo que vocês estão cada vez mais independentes para aprender. Nem precisei determinar uma missão e vocês fizeram tudo direitinho. E que tal a gente ir ao teatro para comemorar mais este avanço? Ah, não, teatro não, Daniel. Vamos pegar um cineminha que é bem melhor. Que tal um filme de ação? Parece que você vai ter que decidir esse impasse, Carol. Fechado. Mas primeiro quero ouvir os argumentos de cada um. Convençam-me. Qual o programa é melhor? Essa vai ser moleza. Com tudo que a gente aprendeu hoje, estamos afiados na argumentação. Quero ver então. Ouça também ao áudio desta unidade na série Língua Portuguesa.